Lúcio era um jovem curioso e destemido, sempre atraído pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Desde pequeno, ouvia histórias assustadoras sobre um prédio abandonado na periferia da cidade. Esse edifício, que deveria ter sido um arranha-céu, nunca foi concluído. Durante a construção, os operários desapareceram misteriosamente após começarem a trabalhar no subsolo. As lendas urbanas espalhadas pelos moradores da cidade diziam que o fosso da escada no subsolo era amaldiçoado. Moradores de rua, que usavam o local como abrigo temporário, relatavam ouvir gritos desesperados e sussurros inquietantes vindos do fundo do fosso. A escuridão naquele lugar parecia engolir qualquer traço de luz, e os gritos ecoavam nas noites de tempestade, como um aviso sinistro do que havia lá embaixo. Decidido a desvendar o mistério, Lúcio resolveu explorar o prédio. Ao chegar ao local, Lúcio sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. A estrutura inacabada do prédio era imponente e tinha uma aparência assustadora, com andares incompletos e vigas expostas que se destacavam contra o céu escuro. Ele adentrou o edifício com cautela, seus passos ecoando no vasto espaço vazio. Logo encontrou a escadaria que levava ao subsolo. Uma sensação de mal-estar tomou conta dele, como se algo invisível o estivesse observando. Contudo, sua curiosidade era mais forte que o medo. Com uma lanterna na mão, ele começou a descer os degraus de concreto que pareciam úmidos e desgastados pelo tempo. À medida que descia, a luz da lanterna parecia ser engolida pela escuridão, tornando-se cada vez mais fraca. Cada passo ecoava sinistramente, aumentando a sensação de solidão e medo. O ar ficou mais pesado e frio, e um cheiro de mofo e terra úmida invadiu suas narinas. Lúcio percebeu que os degraus pareciam intermináveis, mas, movido por uma combinação de coragem e teimosia, continuou sua descida ao desconhecido. Após vários minutos descendo, Lúcio estimou que havia descido o equivalente a 10 andares ou mais. A sensação de desconforto aumentou quando percebeu que a escadaria parecia interminável para um prédio de tamanho relativamente pequeno. Confuso e inquieto, ele decidiu parar e reverter seu caminho, mas, para seu espanto e terror, notou que ainda continuava descendo. Era como se a escada estivesse zombando de sua sanidade, desafiando sua percepção da realidade. O ar ao seu redor estava ficando cada vez mais pesado e abafado, e a noção de tempo começava a se distorcer. Uma sensação de pânico começou a se instalar. Ele sentia que algo estava profundamente errado, mas não havia uma saída visível. O ambiente ao redor de Lúcio tornava-se cada vez mais opressivo e sufocante. O calor aumentava de forma insuportável, e o ar parecia denso, como se fosse difícil de respirar. Era como se uma força invisível estivesse puxando-o para baixo, intensificando a sensação de desespero e impotência. Os degraus, agora parecendo intermináveis, contribuíam para a sensação de perda de tempo e espaço. Lúcio estava completamente perdido, com seus pensamentos desordenados e sua sanidade começando a vacilar. Ele já não conseguia discernir se estava em um sonho, em um pesadelo ou em uma realidade distorcida. Os sussurros e gritos, antes apenas ouvidos em sua mente, agora pareciam se materializar ao seu redor, aumentando o terror que o consumia. Desesperado, ele continuou sua descida, na esperança frenética de encontrar uma saída ou uma explicação para o que estava vivendo. De repente, Lúcio percebeu que a escada diante dele começava a se dissolver de maneira surreal. O que antes eram degraus sólidos e confiáveis, agora se transformavam em uma visão distorcida de fogo e trevas. A estrutura metálica e o concreto, antes visíveis, pareciam se desfazer em uma névoa de calor e sombras. No fundo da escadaria, chamas intensas e brilhantes irromperam, projetando uma luz infernal que dançava nas paredes. Gritos agonizantes e desesperados ecoavam com uma intensidade aterradora, preenchendo o ar com um som infernal.
Lúcio estava à beira do colapso mental. Uma presença maligna e palpável parecia envolvê-lo, confirmando que as lendas urbanas sobre o prédio eram verdadeiras. O solo abaixo parecia ter se transformado em um mar de chamas, engolindo tudo que se aproximava. Lúcio sentiu um pânico esmagador ao perceber que sua realidade estava se desintegrando diante de seus olhos. Num último ato de desespero, ele tentou voltar, mas as escadas já não ofereciam uma rota de fuga. A sensação de ser puxado para baixo se intensificou, e ele foi tragado pelas trevas e pelo calor infernal. Seus movimentos foram em vão. Ele se viu caindo, sendo engolido por uma força implacável. Os gritos dos condenados, agora distantes e confusos, ecoavam em sua mente, enquanto ele sentia sua alma sendo arrancada de seu corpo físico. A escuridão o envolveu completamente, e ele foi consumido pelo inferno que residia no subsolo do prédio. Assim como muitos antes dele, Lúcio foi engolido pelo mal eterno que habitava as profundezas. Seu destino estava agora selado, e ele se tornara mais uma alma perdida, condenada a vagar pelas chamas intermináveis daquele lugar amaldiçoado.